Queridos amigos, queridos irmãos, com muita alegria comparecemos até vocês a fim de estudarmos mais uma das muitas parábolas com as quais Jesus nos deixou as suas lições memoráveis. Esta parábola é muito conhecida e muito controversa. É a parábola do credor incompassivo. Vamos ao tema. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E tendo começado a ajustá-las, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo, porém, o servo com o que lhe pagar, ordenou o seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, e que se pagasse a dívida. O servo, pois, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Tem paciência comigo que te pagarei tudo. E o Senhor teve compaixão daquele servo, deixou-o ir-lhe e perdoou-lhe a dívida. Tendo saído, porém, aquele servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 denários, e segurando-o, o sufocava, dizendo-lhe: Paga o que me deves. E este, caindo-lhe aos pés, implorava: Tem paciência comigo que te pagarei. Ele, porém, não o atendeu, mas foi-se embora e mandou conservá-lo preso até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus companheiros o que se tinha passado, ficaram-se muitíssimo tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando-o, disse-lhe: Servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me pediste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? E irou-se o seu senhor e o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim também o meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós do íntimo do coração não perdoar a seu irmão. Portanto, é uma parábola um pouquinho longa, uma história bastante impactante e que mexe com cada um de nós. Se nós fizermos um cálculo assim a grosso modo, 10.000 talentos corresponderia a 18.900.000 cruzeiros antigos. E os 10 denários que o servo devia àquele servo que tinha uma dívida maior, corresponderia a 31 cruzeiros e 50 centavos. Então vejam, é uma coisa de milhões para poucas dezenas. Então é uma coisa bastante absurda se a gente transportar para o valor da época das dívidas às quais Jesus se refere. Então a história é muito simples. Um rei, um senhor, começa a levantar as dívidas de todos os seus servos, querendo cobrar essas dívidas. E o primeiro que ele chama é aquele que lhe devia mais, é aquele que estava devendo os 18.900.000, quase 19 milhões.
E ele então manda que se venda esse servo, se venda a esposa, os filhos e tudo aquilo que ele possuísse, e ele ainda ficaria como servo trabalhando até que pagasse o último centavo daquela dívida enorme. Mas ele pede compaixão, ele suplica, e apesar da dívida ser muito grande, o Senhor perdoa aquele servo que lhe devia tanto. Isso respondendo à pergunta de Pedro, se era para perdoar 7 vezes alguém que lhe fizesse alguma coisa, e Jesus diz, não, 70 vezes 7 vezes, o que corresponde a 490 vezes. Então, muito mais do que aquilo que Pedro havia imaginado. Na sequência do conto, Jesus explica que aquele servo, cuja dívida enorme fora perdoado, sai agradecendo ao seu rei, ao seu senhor, e encontra um companheiro que lhe devia uma coisa muito ínfima, nós diríamos popularmente uma merreca, né? E ele cobra, e como o outro diz que vai pagar e que não tem no momento, usando a mesma frase que ele usou para com o rei, ele não se compadece do companheiro e manda prendê-lo. Ora, todos os servos viram o que tinha acontecido. Viram o perdão do rei a uma dívida enorme de um servo, e viram este mesmo servo sendo incompassivo, sendo duro, incisivo, com quem lhe devia tão pouco. E vão contar ao Senhor. E o Senhor manda chamar aquele primeiro servo devedor, que era incompassivo, e lhe diz, você é um servo malvado, eu lhe perdoei uma dívida enorme que você me tinha, mas você não foi capaz de perdoar uma dívida ínfima que seu companheiro tinha. Então, por conta disso, você ficará preso, sua mulher, seus filhos, e não se livrará até que tenha pago o último ceitil. Ora, Jesus estava falando da compaixão, do perdão, do entendimento entre todas as criaturas. Há um conto de Humberto de Campos que vai além dessa parábola de Jesus, contando que aquele servo, Pedro, aliás, resolveu então perdoar alguém 490 vezes. Alguém que o importunava praticamente quase diariamente. E foi marcando num caderno, uma por uma, das desfeitas, dos empréstimos, dos pedidos, das ameaças, das coisas ruins que aquela criatura lhe fazia, até completar 490 coisas, atitudes, ações que aquela criatura houvera realizado contra ele. E chegou a Jesus e disse, segundo o irmão X, que é Humberto de Campos, Senhor, eu já perdoei 490 vezes a pessoa que vive me atormentando. Então agora eu estou quites com ela, já fiz todos os perdões que lhe devia. E Jesus, sorrindo, lhe disse, Pedro, acho que você não entendeu direito. Quando eu disse 70 vezes, 7 vezes, que você contabilizou como 490 vezes, eu me referia ao perdão por dia. Então, com isso, nós ficamos assim bastante impactados, porque nós sabemos que nós erramos muitas vezes na nossa vida. E se formos contabilizar os erros das múltiplas existências que já tivemos, e são realmente mais de centenas, porque a vida na Terra já existe há muito tempo e nós tivemos vidas longas, vidas curtas, vidas pequenas, e em várias posições sociais, culturas, condições físicas, como homens, como mulheres,
como crianças, jovens, adultos, senis, e com poder, sem poder, como servos, como pessoas de destaque, como ignorantes, como pessoas um pouco mais cultas. E nós devemos ter, então, uma dívida tão grande ou maior do que o servo da parábola. E Deus nos perdoa, porque Jesus disse: o Pai perdoa, o Filho perdoa, o Espírito Santo não perdoa. Então Deus nos perdoa as nossas impertinências, os nossos erros, as nossas quedas, as nossas imperfeições. Jesus, que era todo bondade, misericórdia, compaixão, já na cruz perdoou a todos aqueles que o tinham levado ao martiriológio e, portanto, perdoa a todos nós como um irmão maior, um irmão com entendimento, com conhecimento, com superioridade máxima entre todos aqueles que já estiveram encarnados na Terra. Mas o Espírito Santo não perdoa. O que isto quereria dizer? Quando nós começamos a nos santificar, nos transformando de espíritos ignorantes e simples em almas aos poucos mais adiantadas, passando pela categoria de espíritos levianos, zombeteiros, depois chegando até a grande categoria dos espíritos bons, que é tão grande que quando chegaram a Jesus e disseram: bom mestre, podemos fazer um questionamento? Ele respondeu: por que me chamais de bom? Bom é apenas meu Pai que está nos céus. Nem se chamar de bom ele permitiu, mas o chamavam de Rabone, Rabi, mestre, porque ele o era realmente. Então veja, quem seria esse Espírito Santo? Nós mesmos trazemos em nós, marcada na nossa consciência, a centelha da bondade e o julgamento das leis naturais criadas por Deus para todas as suas criaturas. Então, quando nós começamos a evoluir, nós mesmos começamos a nos julgar e a nos culpar pelos nossos próprios erros. Quando nós vamos nos santificando, nós nos tornamos cada vez mais exigentes conosco mesmos e mais compassivos com os erros alheios. É bem esta a lição que a parábola do credor compassivo quer nos trazer. E ela nos lembra um conto, à luz do gueto, do livro Céu de Alá de Malbataan, que havia um rei chamado Francisco José, que às vezes tarde da noite ele perdia o sono e ficava observando as casas, desde as mais próximas até as mais longínquas do seu reino, e começou a observar que toda a noite que ele acordava, havia uma casa num lugar bem no arrabalde, um local específico em que a luz estava permanentemente acesa à noite. Ora, ele sabia que o povo era pobre e economizava o gasto de luz, e aí ele resolveu, de alguma forma, saber por que naquela casa a luz ficava toda a noite acesa. E uma das noites ele saiu com os seus seguranças, meio escondido, vestido como se fosse um homem do povo, e caminhou até chegar a esta casa e bateu à porta. Veio um senhor atendê-lo e o convidou para entrar sem saber que era o rei. E ele disse: amigo, desculpa, eu vi que a luz estava acesa e queria ver por que você mantém a sua luz acesa à noite. Aí o rapaz respondeu: eu sou um carpinteiro, trabalho com a plaina, como você está vendo aqui, a madeira, a plaina, fazendo objetos. Eu preciso trabalhar muito porque eu preciso pagar as minhas dívidas do passado, ganhar o suficiente para sustentar a mim, minha esposa, os meus filhos e poder ainda
cuidar do meu próprio futuro. Ele diz, mas quanto você ganha por dia trabalhando até tarde da noite, durante o dia, e evitando assim de ter o descanso que você merece e precisa? Ele diz, olha, eu não ganho muita coisa, infelizmente, eu só obtenho 2 coroas por dia. Ele diz, mas com 2 coroas por dia é praticamente impossível, matematicamente impossível, que você pague suas dívidas do passado, consiga ganhar para sobreviver no presente e ainda reserve alguma coisa para o futuro. Como é que é essa história? Eu não consigo entender. Aí o carpinteiro explicou, é o seguinte, eu cuido dos meus pais, meu pai e minha mãe, que já têm bastante idade, moram comigo e eu pago, portanto, cuidando deles, a minha dívida para com o passado. Cuido do presente para o sustento meu, da minha esposa e dos meus filhos. Eu tenho um filho muito amado, mais velho, e ele está se preparando para cuidar de mim na minha velhice. Portanto, eu também estou providenciando um cuidado para mim, minha esposa, no nosso futuro. O rei ficou admirado com a resposta do carpinteiro e resolveu lhe dar 50 ducados de ouro e disse, olha, foi uma lição tão bonita que eu vou lhe dar 50 ducados, cada ducado tem a minha efígie, para que você não se esqueça de mim. Com uma condição, você não conte a ninguém o significado daquilo que você me falou do seu ganho das 2 coroas diárias. O carpinteiro prometeu, o rei se deu a conhecer e retirou-se. Como o rei tinha um dos conselheiros que era muito presumido e presunçoso e vivia espalhando pelo reino que ele era o homem mais sábio de todo o reino, o rei resolveu testá-lo e disse a ele, tem no gueto uma casa que fica com a luz acesa o tempo todo e eu gostaria que você decifrasse o que o carpinteiro que mora naquela casa me falou. Ele ganha 2 coroas por dia e me disse que ele paga as dívidas do passado, ele cuida do presente dele, da esposa, dos filhos e também está guardando para o seu futuro. O conselheiro deu muita risada e disse, ele mentiu para o senhor, é impossível com 2 coroas por dia pagar dívidas do passado, cuidar do presente e ainda fazer um pecúlio para o futuro. Ele disse, pois é, eu gostaria que você então me explicasse como ele faz isso. O conselheiro ficou assim muito apreensivo, perguntou para vários sábios, pergunta dali, daqui, não chegou a conclusão nenhuma e resolveu ir na casa do carpinteiro. E lá chegando, ele expôs o problema porque o rei havia dito, se você decifrar, eu lhe dou um prêmio, mas se você não decifrar, eu vou mandar cortar sua cabeça. Então, como a vida dele corria risco, ele implorou ao carpinteiro que lhe explicasse qual era o deciframento relativo ao passado, presente e futuro, e as 2 coroas diárias de pagamento. E o rapaz informou que ele havia prometido ao rei e não poderia de forma alguma contar. Mas tanto insistiu o conselheiro, porque a sua vida estava em risco, que ele até chegou a se compadecer do homem, ainda mais que o homem lhe ofereceu 1000 ducados de ouro. E ele, diante da oferta e diante da situação, decifrou para o conselheiro a sua história. E o conselheiro compareceu diante do divã real e explicou, então, todo o deciframento da história do carpinteiro. O rei ficou muito zangado porque tinha certeza que o carpinteiro tinha faltado com a palavra empenhada e mandou chamá-lo e disse,
Eu não te dei 50 ducados de ouro para que você não contasse como que era a história das 2 coroas de ouro, pagando o seu passado, o presente e o futuro? Você, por certo, falhou comigo, e eu, portanto, vou te condenar à morte. O carpinteiro ajoelhou-se diante do rei, pediu compaixão a ele pelo erro que havia cometido, pelo seu débito de dar com os dentes, depois de ter prometido que não o faria ao rei, e explicou-se: Senhor, eu não pude me conter diante do prazer incomparável que eu ia ter de fitar dia a dia a sua efígie em 1000 ducados de ouro, além dos 50 que o Senhor me deu. O rei sorriu da sabedoria do carpinteiro que já o havia conquistado na primeira fala e perdoou-lhe a dívida, deixando-o voltar em paz para casa. Então, com relação aos julgamentos, nós temos uma mensagem de Doraci no livro Desconte um Conto, em que ela faz, cada linha é uma lição maravilhosa, e entre outras coisas ela diz com muita sabedoria: tolo é aquele que julga. Espero que vocês tenham gostado da parábola do credor incompassivo. Aguardo vocês todas as terças às 20 horas para comentar sobre as parábolas. Estaremos juntos, se Deus o permitir.